Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Esperar o Orlando aqui para a gente começar a nossa live. Minha primeira live aqui no Instagram. É uma alegria estar com vocês. Faz um joinha para mim aí se tiver tudo certo na transmissão, por favor. E assim, eu pensei muito num primeiro motivo de uma live. E o Orlando sempre esteve assim na minha cabeça nessas situações, pela intensidade, pela profundidade de conhecimento e sabedoria que ele tem. Eu espero que todos possam perceber isso e que isso possa fazer sentido e diferença na vida de todo mundo, inclusive na minha. É um tema que eu tive que estudar para estar aqui com vocês sobre a meditação cristã e ver, na verdade, como isso é algo que é intrínseco a nós cristãos. Acho que isso é extremamente importante de já ficar claro. Vou aceitar aqui o senhor Orlando. Bom, eu vou me apresentar aqui, né? Tem algumas pessoas que não me conhecem. O meu nome é Ludmila. Eu sou médica especialista em dor. Também faço parte do Comitê de Espiritualidade e Dor da SBED. A gente tem buscado estudar essas partes, né? A Organização Mundial de Saúde coloca que existem 4 dimensões do bem-estar para o ser humano. Então, tem a dimensão biológica, a psíquica, a social e a espiritual. Sendo que a espiritual é a que nos rege, é a que nos faz diferentes, é a que nos faz humanos, diferente dos outros animais, inclusive evolutivamente. Então, por isso, uma live sobre meditação cristã, porque a espiritualidade nossa, ela precisa de ser trabalhada e ela é a nossa grande diferença em relação aos outros animais, né? Então, Orlando, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Boa noite, doutora Ludmila. Boa noite a todos aí que estão acompanhando a live. Você me ouve bem? Sim, te ouço bem. Deixa eu apresentar você um pouco, gente, porque a gente não consegue nunca se definir, né, por sermos humanos e tão únicos. Mas o Orlando é um ser humano tão único, tão especial para mim também. Essa unicidade dele faz a vida dele ser diferencial. O Orlando é psicólogo pela UENG e neuropsicólogo pela USP também, né? E acho que ele pode nos ajudar bastante em relação a essa questão de meditação cristã. É isso, Orlando, tá um pouco apresentado, pode falar à vontade aí, você é o guia dessa nossa live. Ok. Então, assim, primeiro é uma alegria compartilhar com você esse momento e boa noite para todos que estão nos escutando. Eu penso assim que falar sobre esse tema, a meditação, e sobretudo dentro desse aspecto da tradição cristã, é algo extremamente necessário, né? Nós escutamos muito falar sobre meditação e, ao mesmo tempo, é desafiador, né? Porque acontece que nós tentamos dividir em caixinhas a nossa existência. E nós imaginamos que, por exemplo, o nosso cotidiano, a nossa vida puramente psíquica, biológica, até social, ela está apartada da realidade da espiritualidade, né? E aí, esse tema, ele serve exatamente como um laço que vem unir essas realidades e recordar a cada um de nós que nós somos uma totalidade, né? E eu gostaria, Ludmila, de tentar, assim, primeiro, puxar um pouco da nossa conversa, tentar conceituar somente a palavra meditação, né, dentro desse aspecto que faz parte do nosso cotidiano como profissionais da saúde, né? No seu caso, na medicina, no meu caso, na psicologia, e logo em seguida acrescentar esse segundo elemento tão importante, que é pensar a meditação dentro de várias tradições religiosas e como não, né, trazer exatamente esse tema que toca as nossas realidades do cotidiano, toca a nossa saúde
a partir de uma tradição cristã, né? Muitas pessoas perguntam, né, dentro desse crivo, porque dentro da espiritualidade vamos ter algo muito bem esclarecido, conceituado do que vem a ser meditação. Mas muitas pessoas no cotidiano, porque é um tema que está aí, né, discutido amplamente, até mesmo porque ele é promovido em grupos de saúde, muitas pessoas se perguntam assim, tem como conciliar essa meditação apregoada pelas neurociências dentro de uma realidade de espiritualidade cristã? Então, essa pergunta, ela é muito importante. Pois bem, aqui eu queria, né, trazer, veja bem, certamente você que está aí nos acompanhando, você já leu alguma coisa sobre meditação, você já escutou, né, muitas pessoas falar sobre meditação, certamente até algumas pessoas devem praticar meditação, sobretudo uma que nós chamamos de atenção plena, né? Esse método de meditação, ou até mesmo esse nome que foi dado, que vem, né, de um termo em inglês que seria mindfulness, atenção plena, é um termo que foi cunhado por grupos de cientistas dentro da saúde, e a partir de estudos, de experiência, foram percebendo o grande bem que a meditação faz para o ser humano. E esses grupos de pesquisa, nós podemos até situar um pouco, principalmente na década de 50, surgiu um movimento nos Estados Unidos que foi nomeado de a década do cérebro, né? Então foram grupos que estudavam desde as questões voltadas para as vulnerabilidades emocionais correlacionadas à questão do cérebro, como depressão, ansiedade, outros tipos de transtornos, déficits cognitivos e etc. E foi uma década extremamente aplicado muitos recursos de pesquisa. Um desses grupos de pesquisas se voltaram muito para a realidade da quietude, né? E eles se perguntavam por que tantas tradições religiosas trazem no seu bojo essa realidade da quietude, né? E aí eram grupos que estudavam, sobretudo, o fenômeno mental ligado aos processos atencionais. E fazer essa introdução na nossa conversa, ela é muito importante. Porque, veja bem, na atualidade, nós sabemos que nós tivemos muitas conquistas por meio, né, das tecnologias, das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, a nossa deficiência de manejar essas redes sociais geraram em nós também muitas perturbações a nível daquilo que nós chamamos da homeostase, né, que seria o equilíbrio dos sistemas do corpo, principalmente aquilo que volta à mente. Em que sentido que eu estou colocando? O excesso de informação, né? Nós nunca tivemos tanto acesso às informações, mas, ao mesmo tempo, nós nunca fomos tão perturbados na incapacidade de concentração, na capacidade de seletividade, né? Na capacidade, por exemplo, de começar uma atividade no início, meio e fim e terminar, né? Vamos pensar, por exemplo, quando você está aí com o seu celular na mão, você está, por exemplo, escutando essa live, e aí vem uma vinhetazinha pequena que já te chama, né, direciona a sua atenção para um outro dispositivo do seu celular, né? E aí nós temos a questão da correria, nós temos a questão de dividirmos o nosso tempo com várias atividades. E isso o que acontece? Há uma espécie de fragmentação interior.
Então, esse grupo de pesquisa, lá na década de 50, eles começaram então, a instigar e a questionar o fato da mente ela parar. Por isso que nós podemos dizer que um ponto que vai conceituar meditação nesse aspecto de saúde é a aplicação da atenção. No início, você abriu a live falando dessa questão da totalidade do ser humano. E o quanto que nós precisamos estar inteiros. Porque a atenção, ela é esse fenômeno mental que vai regular outros fenômenos como memórias, pensamentos, a própria imaginação. Então, nós dizemos que o fenômeno atencional, ele é um fenômeno regulador, tanto da nossa dimensão propriamente cognitiva, e também é um regulador das dimensões emocionais. Então, falar desse termo, atenção, aplicar-se àquilo que está acontecendo aqui e agora. Então, até um jargão das neurociências, e é um jargão que eu constantemente gosto de repetir, o excesso de informação empobrece a nossa atenção. E quando a nossa atenção ela se torna pobre, nós não vamos ter essa capacidade, então, de tomada de consciência. E aqui nós poderíamos até falar, né, Ludmila, de várias questões. Eu preciso de uma consciência aplicada, eu preciso de uma consciência de estar inteiro naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou sentindo, até mesmo para que eu possa ir desenvolvendo internamente recursos. E aí esses grupos, eles foram buscar, sobretudo, em tradições religiosas. Nós temos muitos autores que vão falar sobre meditação. Eu indicaria um livro, né, de um médico norte-americano. O nome desse médico é Jon Kabat-Zinn. Ele fundou na década de 70, ou seja, já se passava aí 2 décadas desses grupos que estavam, então, fomentando essas pesquisas, e pesquisas que foram, então, sendo construídas, elaboradas, junto com outras tecnologias. Por exemplo, a gente pensar uma realidade de uma ressonância magnética, a capacidade, né, de, por exemplo, mapear o cérebro e perceber realidades de tecidos neurais. Então, nós vamos pensar aí toda uma tecnologia que vai sendo desenvolvida e que, paralelamente, vamos dizer assim, esse recurso tão rústico, né, eu falei essa palavra, a meditação ela é um recurso rústico. Por que é um recurso rústico? Poderíamos dizer primitivo, que é a realidade da pessoa retornar ao seu próprio ser. E aqui eu poderia passar, né, até a palavra para você, doutora Ludmila, o quanto que isso é importante na pessoa que busca lidar com a sua própria dor, né? Retomar o próprio ser. Nós dizemos que o nosso organismo, ele tende para a vida, né? Mas eu preciso estar atento. Então, esse movimento, ele vai buscar, então, essas pesquisas e perceberem que pessoas que praticavam a meditação, e aí, historicamente, nós vamos perceber que esses pesquisadores, eles vão buscar lá em outras tradições não cristãs, como, por exemplo, o Zen, né? Daí a nossa compreensão. Porque quando nós falamos em meditação, as práticas meditativas, elas são muito mais, vamos dizer assim, em torno dessas tradições. E aí, assim, dentro da minha caminhada,
Eu sempre gostei, né, da dimensão de espiritualidade. Eu me identifico dentro da tradição católica cristã, né, sou católico, e fui, então, me especializar em neuropsicologia, que é uma área dentro da psicologia que trabalha com processos mentais. Nos interessamos muito a avaliar realidades de memória, processos atencionais, a coisa da correlação, né, desses processos cognitivos com emoções. Pensar, por exemplo, né, como que funciona a memória de uma pessoa que está num estado de depressão, né? Como que é o processo atencional de uma pessoa que está num processo de ansiedade patológica, né? Quais são os impactos de um estresse não recuperado para a mente, para a memória e etc. E foi dentro dessa especialização que eu me deparei, então, com a literatura da Mindfulness, da meditação. E quando eu me deparei com essa literatura, eu olhava, né, as exposições, os artigos e até vivências que eu tive oportunidade de vivenciar em alguns grupos. Em algum momento eu fiquei assim encantado porque eu percebi isso fala algo da espiritualidade que eu pratico. Né? E aí, nesse sentido, que eu fui buscar, dentro da minha meditação, dentro da minha tradição religiosa, como desenvolver, então, os principais conceitos que as neurociências aplicam da meditação como motivo de prevenção de saúde, como estratégia para a superação de vulnerabilidades emocionais. Então, vamos dizer assim, tecnicamente, pensando aqui só no aspecto de saúde, as neurociências vai dizer que a capacidade de quietude, a capacidade de aplicar sua atenção, perceber sinais vitais, como a respiração, respirar consciente, não se apegar ao feixe de pensamentos, sabe aquela corrente de pensamento que vai surgindo no cotidiano? Tudo isso são formas de acessar dentro de nós saúde, acessar dentro de nós capacidade para lidar com um desafio. Eu quero trazer, por exemplo, e aqui eu gostaria que logo em seguida você comentasse um pouco, e aí a gente vai amarrando, nesse sentido que de saúde, e eu não quero, assim, de certa forma, para você que está me ouvindo, eu quero entrar logo em seguida nesse aspecto puramente de espiritualidade. E aqui eu queria chamar uma atenção assim, a nossa espiritualidade, e dentro da tradição, eu estou aqui compartilhando a tradição cristã, a nossa espiritualidade, ela tem algo a falar desse bem-estar no cotidiano. E bem-estar que eu estou colocando aqui é a capacidade de se movimentar, a capacidade de enfrentamento ao sofrimento. Essa espiritualidade, ela pode, é uma das funções, não é a única, mas é uma das funções da nossa espiritualidade regular também o nosso aparato psíquico, biológico, porque a espiritualidade, ela toca uma totalidade do ser humano, né? Mas eu queria colocar assim que, veja o que as pesquisas em neurociência diz quando um paciente ele é incentivado a praticar meditação. O autor ele vai dizer assim, ó, nós não estamos buscando uma vida livre da dor, e sim uma libertação emocional mais significativa por meio de uma relação plena, receptiva, compassiva com as dificuldades que são inevitáveis. Olha que interessante. Então, o fato de você
simplesmente observar a si mesmo. O fato de você simplesmente voltar para si mesmo. E aqui gostaria, doutora Ludmila, de passar um pouco a palavra, apenas para você comentar um pouco, e eu quero voltar, então, trazendo como que isso vai ser ampliado, então, numa compreensão propriamente cristã. Ótimo, Orlando. Tudo que você falou, ele vem extremamente de encontro ao que nós defendemos hoje na medicina. A gente tem um pouco de vergonha, às vezes, de abordar sobre a espiritualidade, mas creio que todos que estão aqui nessa live vieram justamente pelo título da live, Meditação Cristã. Então, é com muita propriedade que a gente traz alguns números, inclusive. 96% das pessoas acreditam em Deus ou um espírito universal. E 84% das pessoas têm uma afiliação religiosa. Aqui no Brasil, 87% das pessoas são cristãs. Então, eu não estou colocando em relação à meditação cristã a uma minoria. Eu estou falando em relação a uma maioria nesse país. E isso é muito belo. Por quê? Como você comentou que a meditação é algo primitivo. Eu diria que primitivo intrínseco, no sentido de todos os seres humanos serem capazes de meditar, e de isso ser tão primitivo que acompanha o cristianismo desde suas bases. O próprio Jesus Cristo meditava, se retirava e meditava. E a meditação ela é tão primitiva, e a espiritualidade também, que ela em si é o medicamento, vamos dizer, eles fizeram uma pesquisa científica, a doutora Sônia Lyubomirsky, uma psicóloga, ela estudou em Harvard hoje e ela é professora na Universidade da Califórnia. E ela tem um livro, ela ganhou um valor financeiro pela pesquisa dela, equivalente ao valor de um prêmio Nobel, por causa da importância da pesquisa dela sobre felicidade. E eles pegaram grupos de pessoas sabidamente depressivas e fizeram estudos com essas pessoas. Em algumas pessoas entraram com medicamentos e em outras pessoas apenas com meditação e exercício físico. E não é de nos assustar, tanto que estamos aqui, que todos aqueles que receberam instruções para meditar e fazerem exercícios físicos conseguiram uma melhora expressiva da depressão. Então, eu acho extremamente importante trazermos aqui, Orlando, essa conceituação, tanto científica quanto de fé. E essa liberdade que nós cristãos devemos ter com a palavra meditar. Esse conceito, ele não deixa de ser cristão. Ele nunca deixou de ser cristão. Hoje a gente vira até uma moda, né? A gente percebe uma moda nessa questão de ficar na posição da flor de lótus, de realizar uma meditação, algo diferente. Mas eu queria, Orlando, que você trouxesse para a gente aqui de onde que surgiu isso nas bases do catolicismo, porque o catolicismo é a base do cristianismo, então, nesse sentido também, de quanto tempo nós temos essa questão de meditação, que me parece ser intrínseca ao cristianismo e intrínseca ao ser humano. O Rodrigo colocou aí que somos seres biopsicossociais e espirituais, certo? Foi o que eu comentei, as 4 dimensões do bem-estar que a Organização Mundial da Saúde nos traz, entra essa parte espiritual. E eu digo que essa parte, na verdade, é a parte regente, como diria Viktor Frankl, é o cerne, é o que nos faz diferente dos outros animais. Olha a nossa potência, nós não somos onipotentes, comentava isso com o Orlando ontem. Nós não temos a onipotência que Deus tem, mas também não temos uma impotência. Dentro dos nossos limites, das nossas limitações, nós temos um poder, uma capacidade absurda. E prestem atenção, um exemplo engraçado, pelo menos, disso tudo. Um leão, ele é carnívoro, e nós também somos carnívoros. Mas nós escolhemos nos tornar veganos. Um leão não tem essa capacidade. Então, olha o poder dentro da nossa não onipotência, mas nós estamos mais próximos de sermos onipotentes do que de sermos impotentes. E tantas vezes a definição de humano hoje, ela é aquilo que é o res.
Cardeal Ratzinger colocava isso. Quando a gente fala assim, isso é humano, eu fiz isso porque isso é humano, eu não perdoei porque é humano. Peraí, gente, humano é o que há de mais belo em todos nós, é o que há de mais potente, é o que há de mais evolutivo, com todo respeito a todos os animais. Mas, e percebam esse nosso poder humano, não é o resto da humanidade, o resto do que nós temos no mundo. Humano é esse poder, essa semelhança a Deus que há no mundo. E aqui a gente pode falar do processo de consciência, né? E esse fenômeno consciência, ele perpassa essa realidade biológica, neurológica. É claro que, vamos dizer assim, numa dimensão mais filosófica, numa dimensão mais teológica, nós não vamos resumir a consciência a simplesmente ao órgão cérebro. Mas esse órgão cérebro, de alguma forma, ele está associado a esse fenômeno. E nós precisamos habilitar em nós, desde todas as realidades pelas quais nós somos constituídos. E aqui nós podemos entrar, por exemplo, nos textos sagrados, né, que regem a vida dos cristãos, a Sagrada Escritura. Né? O Senhor, ele nos tece. Né? Então, tudo em nós canta a glória de Deus. Se nós formos pegar assim, é importantíssimo nós pensarmos o seguinte: muitas pessoas, existem algumas mistificações em torno da meditação. Qualquer pessoa pode meditar nesse aspecto de saúde, né? Qualquer pessoa, ela pode buscar um momento de recolhimento. Está circunscrito na nossa biologia. É só imaginarmos, por exemplo, como se dá um processo de gestação. Nós precisamos, para expandir, sem se fragmentar, nós precisamos nos recolhermos. E isso a gente pensa, por exemplo, como o bebê ele vai sendo gestado, né, no período de gestação. Há ali uma harmonia de recolhimento, e nesse recolhimento ele vai, então, acontecendo esse milagre da vida humana. Cada célula que vai se transformando e essa harmonia que vai acontecendo. Então, algumas pessoas dizem assim: mas eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu não consigo. Não, você não consegue dizer para o seu pensamento, assim, apertar um botão e cessa os pensamentos. Algumas pessoas erroneamente imaginam que meditar é controlar os pensamentos. E não é isso. Meditar é não se apegar ao que passa na minha mente. Né? E aqui nós já poderíamos evocar um texto bíblico quando o nosso Senhor diz no Evangelho: quem não recorre comigo, despeça. Se não temos essa capacidade de um recolhimento, nós não temos essa capacidade de expansão. Né? Aqui nós já poderíamos conceituar que, então, no cristianismo, a meditação, ela não é uma pura técnica. Ela é o anseio do encontro com uma outra persona, uma outra personalidade. Aqui nós já vamos distinguindo, dentro da nossa tradição cristã, de outras tradições que, de certa forma, vai apregoar a meditação como um processo de introspecção e um processo de monólogo. E um processo de produção puramente psíquico. Na antropologia cristã, nós vamos explicar que o ato da minha quietude, sentar tranquilamente,
sentir a dimensão psicofísica entra como uma realidade de cooperação. As camadas do meu psíquico, que são minhas memórias, minha atenção, a minha percepção da realidade, se aplica a um objeto na qual eu quero me entregar, e que esse objeto nós chamamos a pessoa divina. Então, a meditação cristã, por um lado, ela vai conservar esse aspecto puramente biológico e psíquico, porque eu oro com minha natureza, eu oro com minha inteligência, eu oro com os meus sentidos. Ludmila, a palavra, vamos dizer assim, mais correta entre a meditação nas neurociências e um conceito dentro da teologia, nós diríamos que é a contemplação. Né? Porque se você pega nos manuais, você vai ver que meditar é uma reflexão. Então, dentro do cristianismo, nós temos, vamos dizer assim, uma dupla distinção da palavra meditar. Né? Nós temos, de um lado, o que nós chamamos de meditação discursiva, que envolve, vamos dizer, maior aplicação das faculdades mentais, a inteligência. Exemplo, eu pego um texto, eu leio o texto e eu vou levantando perguntas acerca daquele texto. Pensar, por exemplo, da maneira como a nossa tradição nos convida à prática de espiritualidade, a liturgias, né, nas nossas assembleias, ou a leitura da palavra de Deus individualmente. Bem grosso modo, não daria para aprofundarmos, nós chamamos isso de meditação discursiva. Só que nós estamos falando de uma quietude. Nós estamos falando de um certo abandono do intelecto. Seria uma simplificação do raciocínio. As neurociências aqui na seara da saúde, ela vai dizer, quando a pessoa para, respira suavemente, não se apega aos movimentos da mente, ela vai então se reorganizando. Lá, na seara da espiritualidade, nós temos, lá nos primeiros séculos do cristianismo, uma espiritualidade denominada exicasmo, que é um termo grego que significa paz, tranquilidade, recolhimento. Olha que interessante. Então nós tínhamos aqueles homens que desejavam se entregar a uma vida de maior recolhimento. Então, esses homens eram chamados de padres do deserto, e eles se entregavam, então, a uma ascese, a um exercício. E aqui eu chamo a atenção que nas neurociências, por exemplo, em terapia cognitiva comportamental, nós trabalhamos com os pacientes assim, olha, é necessário construir um exercício. É necessário você exercitar a sua mente. E eu perguntaria para você que está acompanhando a nossa live, você exercita a sua mente? Eu costumo perguntar para os meus pacientes, como que você acorda? Um momento em que você está em estado de vigília, né? Um momento em que você desperta. Você já acorda, já pega o celular, já pula da cama, já escova os dentes, vai comendo, se arrumando. Você sente aquilo que você está fazendo? Então, esses homens do deserto, esses padres do deserto, eles diziam assim, olha que fantástico, para encontrar a grande presença, que é Deus, que é a transcendência, você precisa primeiro
encontrar a sua própria presença. Atenção plena. E aí, eu posso, dentro da minha tradição, espiritualidade, tendo como meta máxima, né, a glorificação de Deus, porque para nós cristãos seria algo muito reducionista dizer, eu rezo para ter mais saúde, né? Seria algo, vamos dizer assim, muito reducionista. Nós rezamos porque queremos dar glória a Deus. E aí um dos padres do deserto dizia, o que é a glória de Deus? A salvação do homem. E aí nós poderíamos pensar numa dimensão também antropológica. O que é a salvação? É a capacidade do ser humano não se alienar. Eu não sou minha depressão. E quando eu descubro que eu não sou minha depressão, eu não estou me alienando, eu estou me expandindo. Eu não sou a minha. E quando eu descubro que eu não sou a minha dor, eu não estou me alienando, eu estou me expandindo. Então, é nesse sentido que nós temos que perceber que a espiritualidade cristã, ela é uma espiritualidade encarnada no aqui e agora, que visa uma plenitude. E às vezes, católicos, né, ou você, cristão, de qualquer tipo de denominação, dentro da tradição cristã, às vezes nós não assumimos isso. Existe um documento muito interessante, depois nós podemos até ver como que nós poderíamos disponibilizar, é um documento da década de 82, se não me engano, na época também, né, o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, ele vai escrever uma carta dando orientações para os cristãos, porque estava aí, né, vamos dizer assim, bombando nos países todas essas questões das tradições orientais não cristãs, porque elas estavam sendo, então, objetos de estudos em saúde. E aí, nessa carta, é muito interessante, porque o Papa vai dizer, a Igreja valoriza a dimensão psicofísica. E ela é importante no processo de oração. Muitas pessoas têm medo de, por exemplo, essa coisa de sentar, né? Respira. E aí, para aquelas pessoas que eu tenho contato, que são da minha tradição, eu sempre digo assim, procure a postura que te deixe, ao mesmo tempo, tranquilo e, ao mesmo tempo, vigilante. Não existe uma postura única. E simplesmente trace o sinal da cruz no seu corpo e comece a respirar suavemente. Só que você não vai parar nessa dimensão vital do seu corpo. Porque, como eu falei, não é um monólogo. Você está se abrindo a uma dimensão que nós chamamos transcendental. A grande presença, que é Deus. Se não, vamos dizer assim, é objeto primeiro dos grupos que pesquisam meditação, nós podemos tomar esta consciência. Eu estou, ao mesmo tempo, usufruindo de todo o bem que é essa espiritualidade, que é simplificar raciocínio, e que alguns místicos vão chamar de contemplação, né? A pessoa se abre, então, a uma ação que está acima dela, que nós chamamos graça santificante. E para isso, nós simplesmente nos calamos, permanecemos
na solidão. Quanta falta de solidão nós temos. Estar presente no aqui e agora. Nós temos uma vida tão dada a estímulos que nós temos, às vezes, dificuldade de estarmos na quietude. Nesse livro que eu citei, né, O Viver a Catástrofe Total, o Jon Kabat-Zinn, ele vai dizer isso, uma experiência de um grupo de médicos com um grupo de pacientes, em que eles diziam assim, era até gozado, nós ficávamos numa sala, simplesmente não fazendo nada, percebendo que nós somos, antes de mais nada, ser e não fazer. E isso era suficiente, como que quase numa metáfora, né, do computador que precisa ser desligado, para que ele possa depois voltar a funcionar. Só que as pessoas tinham dificuldade. Né? Nós temos dificuldade dessa solidão. Mas nessa solidão, no nosso caso da tradição cristã, não é uma solidão pela solidão. É a busca de que a grande presença se manifeste. Deus. Nós dizemos na nossa tradição religiosa que nós somos morada de Deus. Só que nós vivemos ausentes dessa verdade. Então, quando eu estou me aquietando, quando eu estou simplificando o raciocínio, e aí, nessa tradição do exicasmo, os padres do deserto usavam, então, a repetição de uma única frase. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. E aqui vale a pena trazer um comentário. A frase, ela não é uma mágica. A frase, ela não é uma hipnose. Né? Porque a meditação cristã, apesar dela ter externamente todos os predicativos que outras tradições de meditação também praticam, como o silêncio, a repetição. Eu tenho um estudo muito interessante sobre a nomenclatura mantra e jaculatória, que é o termo de invocação incessante que nós temos na tradição católica. Olha que interessante. Para algumas tradições, né, como, por exemplo, o hinduísmo, o mantra seria, então, uma espécie de emanação de uma energia. Percebe que é interessante a gente falar de conceitos, às vezes é um pouco chato, mas é importante porque o conceito, ele te traz uma clareza das coisas. Porque nós temos também muitos cristãos que têm medo de meditar, porque vai dizer, eu vou ficar repetindo mantras. Isso não é muito próprio da nossa vivência, das nossas práticas. Você pode sim repetir jaculatórias, compreendendo qual que é o papel da jaculatória. Então, se o mantra seria vamos dizer assim, uma emanação de uma energia, no cristianismo, a jaculatória eu não preciso me apegar a muitas palavras e à força da eloquência. Porque Deus que me habita, tudo vê, tudo sabe. Olha que interessante. E no aspecto neurológico, a repetição acalma o sentido. Cerra o sentido. Por isso que eu gosto de dizer, não é uma mágica. Né? Não é uma hipnose, mas é o ato de você aplicar sua atenção a um objeto, nesse caso, a frase, porque ela vai te pacificando.
Orlando, é possível a meditação sem ficar só repetindo a palavra, a ejaculatória? É. Os místicos dizem isso, que é o momento em que os sentidos se encontram recolhidos. Mas é necessário uma cooperação. Eu não sei como que está o nosso tempo aí, Ludmila. A gente tem uns 10 minutos, um pouquinho mais. Ok. E aqui, dentro dessa vivência, dessa espiritualidade, talvez muitos estão ouvindo pela primeira vez o termo exicasmo, né? É uma espiritualidade praticada, sobretudo nos cristãos ortodoxos, mas nós temos também entre nós, né, cristãos católicos romanos, e até poderíamos dizer comunidades de fé cristã, muitos que praticam essa espiritualidade e adentrando na profundidade dela. E ela nunca foi tão necessária ser fomentada como nos dias atuais. Porque exatamente ela vai apregoar todos esses aspectos que são possíveis serem mensurados em pesquisa. Às vezes assusta a gente falar essa expressão, mas a gente sabe que em saúde isso é muito importante, algo que eu possa mensurar. Eu não vou adentrar na dimensão de transcendência, aí no caso eu que preciso, né, cultivar isso, saber como cultivar, e ao mesmo tempo nós temos aqueles que vão pesquisar e mensurar. Então quem mensura em saúde a mindfulness, a atenção plena, ela vai dizer a capacidade de recolhimento, de quietude. Você poderia me perguntar assim, Orlando, bem prático, como que eu posso fazer essa vivência? Né? É necessário que você pratique. Há um dos padres do deserto que ele dizia assim, o mestre é a prática. E que você se coloque numa atitude de perseverança e não vá para essa vivência com, vamos dizer assim, grandes expectativas. A mente, ela é um mistério, né, que entrelaça com os nossos estados de humor. Além dessa realidade, vamos dizer, puramente cognitiva, como nós estamos falando de meditação cristã, nós precisamos falar também do conceito de graça. Sem a graça, eu não sou capaz de me envolver com essa grande presença. Por isso que a meditação cristã não tem nada a ver com panteísmo. Ela compreendida na sua base. Você poderia me perguntar, o que seria o panteísmo? O panteísmo é a mistura de que a divindade, o universo e o próprio homem é uma única coisa. Na nossa tradição cristã, nós não vamos dizer assim. Nós vamos dizer que cada ser é singular, é individual, é desejado, criado por Deus. Deus quer que o ser, todas as obras criadas, estejam em sua comunhão, de uma forma de privilégio homem, porque ao homem é dado a consciência. A Ludmila comentou no início, falando, né, da questão de toda a obra criada, da natureza, dos animais, são dons. Né? Tem um autor que eu gosto muito, e também é um livro que eu cito para vocês, O Exicasmo, uma espiritualidade contemplativa e esquecida, do padre Leloup. É um livro muito interessante, vai trazer todos esses aspectos que nós estamos compartilhando. E nesse livro ele diz assim, a montanha canta a glória de Deus, o cachorrinho canta a glória de Deus, a planta canta a glória de Deus, porque estão obedecendo a natureza pela qual eles foram criados. Mas só o homem canta a glória de Deus, sabendo que canta essa glória, porque só o homem tem consciência. Então,
A meditação cristã, ela fala de comunhão. Ela não fala de ser um com o cosmos. Você entende onde que aqui vai separando o que é meditação no cristianismo e meditação em outras tradições religiosas, que nós podemos até e deve ter diálogo, mas cada um sabendo como apropriar-se aquilo que é próprio seu. Então, esses aspectos, eles são importantíssimos, e nós poderíamos dizer, de certa forma, Ludmila, que o exicasmo é mais do que um método de oração, é um estilo de vida. O quanto que nós precisamos para lidar, né? Vamos pensar, por exemplo, nessa realidade de quarentena. O quanto que eu preciso de um estilo de vida. Né? Então, os padres do deserto, eles proporcionavam isso. E, assim, para tentar amarrar, e não falar muito, estou falando sozinho, não estou te dando a palavra. Não, maravilhoso, Orlando, perfeito suas colocações. A gente está na era das doenças neurológicas e na era da evolução da tecnologia. Justamente essa questão, eu acredito que todos que estão nessa live buscam essa questão de recolhimento e entender que isso é intrínseco do cristão, a questão da meditação, e que a gente pode se apropriar dela, inclusive de uma forma diferente, não uma forma dessa relação do panteísmo e do cosmos, mas essa forma de comunhão. A nossa forma de meditação, ela é diferenciada da forma de meditação. Ela é cristocêntrica e não antropocêntrica também. Isso. Então, assim... E a invocação da palavra. Pode falar. Não? Uma coisa que eu acho extremamente interessante também desse estudo da Sônia, porque a gente comentou aqui, às vezes, de trazer conceitos, mas a gente vai ter no segundo tempo aqui, quem quiser permanecer, nós vamos colocar uma outra live bem mais curta para acontecer, que nós vamos realizar um momento de meditação nela, e também o momento para estar respondendo as perguntas de vocês. Então, quem quiser continuar com a gente, que daqui a pouco essa live acaba, é só continuar que eu vou criar uma outra, tá, ok? Mas, então a gente pensou em fazer esse momento com vocês, lembrando que nós não temos uma fórmula mágica. Na verdade temos, se nós pensarmos que estamos lidando com pessoas. Então vocês, cada um já tem a sua fórmula dentro de si, ela está aí e ela precisa de ser visitada. E aí a nossa ideia é tentar ajudar. Oi, Seria uma provocação. Seria como uma provocação. Simplesmente que você pare. Né? Que simplesmente você sente. Nós temos uma santa na Igreja Católica, Santa Teresa, ela diz a meditação. O que seria para Santa Teresa a meditação? Um tempo aplicado a Deus. Só a Deus. E é importantíssimo frisarmos isso. Nós não buscamos a nossa presença na meditação. Nós buscamos o nosso eu mais profundo. E na nossa tradição cristã, o nosso eu mais profundo é a nossa identidade de semelhança com Deus. É nossa dignidade. Realidade de conceito. Deus não tem como conceituar. Deus tem como ser experimentado. A gente, daqui a pouco vai estar acabando, Orlando. Eu gostaria de citar um número aqui agora, porque acho que também essas citações científicas, elas enobrecem e enriquecem, porque fé e razão são as duas asas que nos levam a Deus. A doutora Sônia, na pesquisa dela sobre a parte de felicidade, ela coloca a meditação como um dos 12 passos para a felicidade, 12 formas, então são só 12, depois a gente fala das outras 11. Interessantíssimo. Mas o que acontece? Com 11 horas de meditação, você já tem uma mudança na ressonância magnética da estrutura física do cérebro. Então,
o que eu estou querendo dizer? A gente não, é óbvio que a nossa meditação cristã, ela é cristocêntrica, já está escrito meditação cristã também. Cristo é o centro de tudo, inclusive do nome dessa live. Mas essa questão de usarmos o mindfulness num outro tipo de conceito de visão do exicasmo e dos padres do deserto, já trazendo para a nossa tradição cristã, a importância disso, física. A gente não está negando essa parte da humanidade que nós estamos acostumadas a conceituar. Eu não estou negando o nosso biopsíquico e o social. Eu só estou falando que é extremamente humano, o espiritual é extremamente digno, extremamente belo, e é o que nos faz primordialmente filhos de Deus. Isso, eu estou agregando, na verdade, unindo, né? Porque nós vamos falar sempre dessa coisa de retorno à unidade. E a unidade do nosso próprio ser, que às vezes se torna fragmentado. Mente uma realidade, corpo outra realidade, espírito outra realidade. E nós somos uma unidade. Né? Eu não sei como que está o tempo, mas diante dessa sua fala, Ludmila, eu queria ressaltar, eu gosto muito dele, o saudoso Dom Estevão Bittencourt era um monge beneditino do Rio de Janeiro, grande expoente, né, da doutrina cristã católica. E lendo um texto dele sobre yoga, ele vai discorrer e falar, né, olha, a filosofia, a antropologia da yoga é totalmente distinta da antropologia e da filosofia cristã. Não dá tempo de discutirmos aqui esses aspectos, né? Mas aspectos orgânicos são idênticos. Então nós temos que ter essas capacidades de separar as coisas. E aí ele vai dizer assim, ó, a espiritualidade cristã sempre reconheceu a dependência da alma em relação ao corpo, assim como a notável influência que o ritmo, olha que interessante, o ritmo do organismo exerce sobre as funções do espírito. Ou seja, eu começo rezando, educando minha respiração. Olha que interessante, né? Então, tudo isso faz muito parte, assim. Vou querer ainda comentar um pouco sobre essa questão, mas nós podemos, se você achar que é o momento, fechar e aí abrir o segundo momento. Ok, a gente coloca então, gente, nós vamos fazer um momento de meditação e um momento de vocês manifestarem as suas perguntas. E assim, vamos basear nessa questão do exicasmo, as 6 coisas que são colocadas, né? Assenta-te, cala-te, permanece só, respira suavemente, faz descer a tua inteligência ao teu coração e na respiração invoca o nome de Deus. Então, a gente vai colocar essas questões para vocês nessa outra live agora e acho que é isso. Foi uma live, foi um prazer estar com todos vocês, você, Orlando. Se você quiser fazer mais um comentário em relação a essa questão da yoga que Dom Estevão coloca pra gente, pode ficar à vontade na outra live, é só porque essa aqui vai encerrar. Eu vou anotar, eles querem os nomes dos livros, eu acho que a gente pode até abrir um projeto aí de uma biblioteca nos nossos Instagrams, para que vocês possam acessar as nossas recomendações de leitura, tem como fazer isso pelo Linktree, a gente pode gerar isso e vai ser um prazer estar com vocês. Vale a pena também, Ludmila, divulgar que a gente que pesquisa sobre esses assuntos, por exemplo, nos Estados Unidos, um grupo de meditação muito voltado para a questão ligado à memória, por exemplo, Alzheimer, eles fazem pesquisas da atenção plena com monges cristãos, com beneditinas. O objeto da pesquisa por que esse número de monjas tem tão pouco declínios cognitivos que normalmente outras pessoas dentro de outras realidades acabam desenvolvendo, né? Quais são os aspectos que seriam aspectos preventivos? Então a gente vê também que essas pesquisas acabam caindo, né? Vai.